Muito bom dia, maltinha. Sejam bem-vindos então ao episódio 27 de Deixa de Ser um Brócolo. Comigo hoje tenho Jantas Xavier. Eu sou o Ricardo Correia e hoje vamos falar sobre um assunto tipo. No episódio passado tivemos uma entrevista com o Diogo Matos. Hoje temos um assunto tipo sobre falhar. Escolhi-te a ti por diversos motivos. Ambos. Primeiro, eu disse no podcast que eu contei a minha estratégia de ter um 18. Chegaste a ver algo do género, mas eu conto. A minha estratégia para ter um 18 foi visualizar o 18. Ou seja, eu pus 18 tipo, no meu quarto, tipo, em bué de sítios. Estava no secretário, estava no candeeiro, estava no teto, estava no espelho, estava ali no coisa, estava no telemóvel, estava em todos os cadernos de matemática. Pá, e não correu bem. Pá, não correu bem, não consegui a nota que queria. E tipo, eu depois escolhi-te a ti porque também, primeiro, é aquela coisa, não conseguiste também o resultado que esperavas e depois é o estilo de pessoa que és. Estás a ver? Que já estivemos mais ou menos a falar sobre isso, mas tipo, e depois foi a forma como ambos lidámos de forma diferente. Portanto, queria que tu desses um contexto, qual é que era o objetivo, qual é que eram as cenas, como é que correu, como é que foi a história, no fundo. Ok, queres que eu comece? Quero que comeces tu. Pronto, então já sabem o meu nome, até porque eu já vim aqui mais uma vez. Exatamente. Mas não há muito para contar, até porque eu fui como outros qualquer à primeira fase, mas se calhar não como outros qualquer fui à segunda fase. Mas Então, primeiro, a primeira fase, sim. qual é que era o objetivo? Exato. Qual é que era o curso que querias? Qual é que era a nota que precisavas? Por Eu- exemplo. Sonhava com medicina, até porque, de forma engraçada, eu só meti 2 opções na candidatura. Normalmente costumamos preencher todas, mas eu meti 2, é Medicina Nova, Medicina Santa Maria, não queria mais nada. Ok. Pronto. Mas pronto, o contexto até lá. Uhum. Querendo medicina, tinha que ter no mínimo nota de entrada de 18. A nível de nota interna estava bem, estava com um 18,7, Yeah. mas os exames do ano passado de Fisicoquímica e de Biologia não me tinham corrido bem. Então eu decidi repetir Biologia e fazer de Matemática, apostando que estas duas abafavam um pouco a Fisicoquímica e então eu conseguia subir. 3 exames? Eu preciso de 3 exames para entrar em Medicina. Uou, Pronto. Jesus. Não é Yeah. coisa pouca, não é coisa pouca. E então fui fazer a de Biologia, confiante, até porque Biologia é uma matéria que eu gosto muito e que tenho algum conhecimento sobre ela, porque gostando desenvolvo mais sobre ela também, Yeah. não tenho a dificuldade a estudá-la. E Matemática também é uma matéria que eu tenho relativa facilidade. Então eu estava confiante, se calhar até confiante a mais. Mas fui para a primeira fase a pensar que... Mas estudaste bué, acreditas? O que é que... Eu acho que estudei mais o ano passado e por causa disso não consegui estudar tanto este ano. Tipo, o meu cérebro já estava todo morto. O ano passado não tinha corrido bem por estudar tanto, então se calhar até era melhor não estudar assim tanto. Era conciliar tanto o estudo intenso como o Yeah. descanso. Ok. Porque é bom ter esse equilíbrio. E portanto, estudei o que achava que devia ter estudado, eu sabia tudo o que ia sair, mas depois pronto, é aquele nervosismo dia de exame, apesar de não me sentir nervoso e não demonstrar por fora. Se fores perguntar a qualquer pessoa que estava comigo nesse dia, eu não estava nervoso por fora, mas depois é aquelas 3 horas em que estás ali a olhar para o exame, perguntas, e depois os exames portugueses têm montes de rasteiras, o objetivo não é teres 20 no exame, Yeah. e portanto eu sou uma pessoa naturalmente desatenta e aquilo não correu bem, não correu como eu queria. Não é que tenha sido mau, tive 16,6 a Biologia, 17,5 a Matemática, pronto, mas não era o que eu queria, não era o que eu precisava, Exatamente. porque fiquei com 17,7 de nota de entrada global. com exame e média interna Que- no secundário. E a mais baixa em Lisboa e a mais baixa de Portugal, acho eu, para Medicina, é 17,9. Ok. Ou seja, primeira candidatura, primeira fase, ela tem de descer 2 décimas para eu conseguir entrar. Ok. E portanto é assim que estava a minha vida depois da primeira fase. Nervoso porque achava que não ia conseguir, mas ao mesmo tempo, e eu dou já aqui um spoiler, é que quem me conhece sabe que eu acredito em Deus, portanto que eu vou à igreja e que tenho as crenças que tenho. E portanto eu não consigo diferenciar nem distanciar aquilo que me aconteceu com aquilo em que eu acredito. Portanto, ao mesmo tempo que sentia que tinha falhado, também sentia que estava tudo no controle de Deus. Ok. Portanto, De falhei, certo modo, fiquei desanimado predestinado. porque sou assim, somos humanos e portanto isso Yeah. acontece a todos, mas estava tranquilo e esperava que acontecesse o que Deus quisesse e que achasse Yeah. melhor. E portanto, fui à segunda fase, já fui muito mais tranquilo porque já estava meio naquela, mas é tranquilo porque acho que é onde posso tirar melhor proveito. Yeah. E de facto, foi mais engraçado fazer na segunda fase do que na primeira fase, correram relativamente melhor. E portanto vamos ver mais ou menos como é que correm as notas. Ok. Os examinadores têm que ser um bocado fofinhos, mas Exatamente, aquilo Vamos que lá já tínhamos falado também. E se não entrares, o que acontece? se não entrar, Ou não existe essa possibilidade na tua cabeça? não, existe essa possibilidade
e tem a ver com aquilo que eu já falei da minha crença, ou seja, tem a ver com aquilo em que eu acredito. Porque acreditando em Deus, eu também acredito que Ele tem um caminho e esse caminho é sempre melhor. Ou seja, se eu não seguir medicina, é melhor eu não seguir medicina, foi o que Ele escolheu para mim. E eu acredito que eu tenho vindo a debater muito sobre isso desde o ano passado, que já queria fazê-lo. Eu tenho interesse em seguir o seminário. Não sei se sabes o que é o seminário. O seminário é onde tu aprendes, aprendes teologia. Teologia é aprender mais sobre a Bíblia e mais sobre a Palavra de Deus. Porque acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus. E, portanto, tenho interesse em seguir o seminário e também ter um papel mais ativo, de responsabilidade e ativo na minha igreja. Portanto, esse é o meu plano, caso falhe. Aliás, eu até te posso dizer que já quero mais este segundo plano e quero tanto que o primeiro plano falhe, porque começo a gostar mais e achar mais que esse é o caminho que Deus tem para mim. Portanto, E agora deixo-te uma questão, por exemplo, tu nunca vais saber de certo modo qual é que é o caminho que Deus quer para ti, de certo modo, porque imagina, nós podemos ver, não consegues a segunda fase, não necessariamente o caminho para a medicina foi de vela, estás a ver? É verdade. Tipo, ainda daria para um próximo ano, por exemplo. É verdade. E depois isso entra com aquilo que eu até tinha falado contigo um pouco antes do podcast, que queria falar sobre as diferentes respostas de Deus, que é um sim, um não e um espera. E, portanto, diferentes respostas de Deus ou quê? Para dar contexto. Pronto, exato. Era aquilo que eu posso já dizer. Eu estava a pensar até introduzir com a definição de falha. E eu, quando propuseste o tema, uma das primeiras coisas que fiz foi pesquisar no dicionário o que era falha. E falhar era não acertar em algo, que é lógico, é aquilo que nós vemos logo como a definição de falhar. E a verdade é que eu queria ir mais profundo ao que significa falhar, ao que eu acredito que falhar é. E eu acredito que falhar é a manifestação do desalinho, ou seja, daquilo que entra em confronto, ou seja, o falhar é a vontade de Deus entrar em confronto com a nossa vontade e o tempo de Deus entrar em confronto com o nosso tempo. Ou seja, isso leva a 3 respostas. Temos 3 respostas. O sim, o não e o espera. Onde a vontade de Deus e a nossa vontade estão de acordo, aí tens o sim. Não, onde a nossa vontade com a vontade de Deus entra em confronto e em conflito. E o espera, onde não necessariamente entra em conflito a vontade de Deus com a nossa vontade, mas o tempo de Deus e o nosso tempo entram em conflito. Ou seja, o que estavas a dizer sobre medicina, eu não entrar este ano não significa que não vai entrar no outro ano, mas pode ser um espera este ano. Neste ano, a vontade de Deus com a minha vontade não entraram em acordo, ou seja, eu tinha a intenção de entrar este ano em medicina, não consegui, mas não quer dizer que não entre para o ano. Nesse sentido, há um confronto entre o meu tempo com o tempo de Deus. O meu tempo, achava eu que era este ano, pode ser para o próximo ano. Pronto, e aí está desenvolvido o não e espera. E o que eu queria dizer com isto é, isto leva-nos a tirar uma conclusão. É que falhar realça as nossas limitações quanto humanos, mas em contraste, realça também a soberania de Deus. E portanto, não sei se queres falar alguma coisa sobre isso, fazer alguma pergunta. Imagina, de certo modo, concordo. Não sendo crente, honestamente não digo tipo total inexistência, não acho que seja algo ou alguém, não sei, nem sei definir, é uma coisa que eu próprio tenho de debater ainda, mas, por exemplo, acho que sim, a falha é a demonstração das nossas limitações, tipo, porque se nós pomos um objetivo, por exemplo, e nós falhamos com esse objetivo, quer dizer que não conseguimos chegar lá, por N motivos, por exemplo, mas agora, sendo a soberania de Deus, não sei se seria essa a forma como eu diria, mas acho que é uma boa teoria, honestamente, faz sentido e, tipo, volta a fazer a questão, tipo, como é que tu vais saber qual é que é a vontade de Deus para ti, por exemplo, como é que vais saber se é um seminário, se é ir para o seminário, se é ir seguir medicina, por exemplo, para o próximo ano, ou se até entra já neste ano, como é que tu vais saber? É com pistas, como é que é? Na tua visão. Isso é sempre algo difícil de definir, depende de pessoa para pessoa, varia de pessoa para pessoa. Portanto, para mim pode ser uma coisa, para ti pode ser outra, mesmo não acreditando naquilo que eu acredito, ou seja, não acreditando propriamente na existência de Deus, mas também não dizendo propriamente que Ele não existe, não conseguindo definir, como estavas a dizer. Mas a verdade é que, se eu entrar em medicina, é um grande passo para perceber que o caminho de Deus, para mim, neste tempo, é entrar em medicina. Porque isto não invalida eu tirar o seminário depois. Exatamente. Isto pode acontecer depois. Por outro lado, se eu não entrar em medicina, também não quer dizer que a vontade de Deus para mim, a longo prazo, será o seminário e tirar
a partir do seminário, outras coisas. Ou seja, eu posso ir ao seminário este ano e tentar voltar a entrar em medicina para o ano. Ou seja, não é coisas que conseguimos dizer com, ok, isto é um sim, isto é um não, isto é um espera, mas à medida que vamos vivendo as coisas, tornam-se mais claras. E isto também acontece relacionando-nos com outras pessoas que acreditam no mesmo que nós. Ou seja, indo à igreja, nós percebemos e vemos mais claramente aquilo que Deus quer para nós através da vida em igreja. Porquê? Porque nós acreditamos também que Deus não nos criou para vivermos sozinhos. E, portanto, não sei se estás familiarizado mais ou menos com a história da criação e sabes que Adão foi criado primeiro. Adão foi criado primeiro. Não sabia, mas sim. E Deus decidiu que ele não devia estar só. Apesar de ter montes de animais, não era a mesma coisa que uma companhia humana. Claro. E através da costela de Adão, criou Eva. Pronto. Então Adão e Eva são criados para mostrar que nós não conseguimos viver sozinhos. E isso também é uma das nossas limitações. E também tenho visto muito isso da psicologia este ano, apesar de já ter acabado, pronto, já acabámos o secundário. Essa nossa limitação ao facto de não conseguirmos e não sobrevivermos a viver sozinhos. Mesmo que não seja com companhia humana. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, em psicologia, vi este ano, casos em que são abandonados crianças e ficam a viver com animais, com lobos, seja o que for. E depois até têm comportamentos como eles. Estás a ver o Mowgli. O Mowgli, era isso, estava a escapar o nome. É exatamente a mesma coisa. Exatamente. Pronto. Então é esta vida em igreja que depois também te ajuda a perceber, ok, este é o caminho que Deus quer para ti, porque começas a ter pessoas que te expressam e te dizem de facto, ok, eu sinto que esse também é o caminho para ti, porque eu vejo isso em ti. Que guiam de certo modo, tipo, ok, acredito que este possa ser o caminho. Ok. Não sei, mas acho que, pronto, convidaste-me para o podcast, convidaste-me para falar, mas também me convidaste para ouvir, portanto, é a tua vez de falar. Na minha forma, tipo, o que aconteceu foi, tipo, foi de certo modo semelhante, só que eu tive um feeling diferente. Eu vejo um pouco a vida, tipo, não acho que... Não consigo ainda e não vou pôr as minhas... Não vou traçar na pedra já, claro que isso nunca é traçado na pedra, que existe ou não existe Deus, ou existe ou não existe algo superior. Mas, na minha visão, o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha este objetivo para entrar na Nova, que sempre... Eu nunca pus outra possibilidade. Eu sempre sou um pouco rigoroso comigo mesmo, com os meus objetivos, e nunca pus outra possibilidade. Tinha de ser entrar na Nova, a melhor escola de gestão em Portugal. Tinha de entrar. Tinha de ter um 18. E acabei por ser um ganda balde de água fria. Tipo, bati mal durante um dia, 2. Depois, o que eu acho que é importante e é uma qualidade que eu se calhar tenho em mim e quero expressar para as pessoas tentarem olhar para isto, que eu já disse isto várias vezes, que é tipo, olhar para o lado positivo. Estás a ver? Eu não consegui o 18, não consigo entrar. Depois de ver a nota, tenho a certeza que eu não entro. Tenho mesmo a certeza. Mesmo pus lá nas nossas opções, caso. Mas honestamente é o mesmo caso do que tu. Vejo agora mais piada, se calhar, no meu plano B do que no meu plano A. Porque acho que é um fenómeno natural, que é o facto de nós já não nos visualizarmos. O facto de nós visualizarmos. Se eu visualizo mais agora no plano B, o plano A já não mete tanta piada, estás a ver? E é isso que acredito que acabe por acontecer, estás a ver? E o que eu senti foi, minha razão de falhar, depois quero perguntar a ti, o que é que achas que foi para ti a razão de não teres conseguido alcançar a nota que pretendias? Mais ou menos tentaste dizer... Queres responder agora? Sim. Então, eu acho que para responder a isso, eu desenvolvo também aquilo que disse há pouco, que é podemos ter 3 respostas de Deus, sim, não e espera. E desenvolver o não e o espera porque é aquilo que tem mais a ver com o tema de falhar. E portanto, eu acho que muitas vezes a melhor resposta que podemos ter de Deus é o não ou um aparente silêncio, que corresponde ao espera. E portanto, desenvolvendo o não. Deus responde-nos com o não, é nós admitirmos o nosso lugar de submissão em relação a Deus, e também é uma forma que Deus tem, entrando em confronto com as nossas vontades, de cuidar de nós e de dizer aquilo que é melhor para nós, levando aquilo que é melhor para nós. E isto pode parecer muito... Para quem não acredita, acredito que seja difícil de ouvir, pesado de ouvir, estranho de ouvir. Na minha forma de ver, tipo, não me dá vontade... Onde é que tu podes melhorar nisso? Estás a ver? Onde é que tu podes ver uma próxima experiência de... Onde é que eu posso melhorar? Se tu dizes que é só um não, tu apenas dizes... Isto, basicamente, entre grandes aspas, é um pouco de sorte. Tipo, depende da vontade de Deus, que é algo, então, alguém... Ok, deixa-me desenvolver então, para não ficar muito superficial e aprofundarmos para perceberes. Mas uma das coisas que eu estava a pensar quando propuseste este tema, quando falaste comigo,
foi arranjar um slogan, uma forma mais simples de percebermos o que eu queria dizer com este não e como ele poderia ser melhor para nós. Ou seja, o slogan que eu arranjei, uma frase simples, mas que resume bem, é: muitas vezes é melhor um não amável do que um sim indiferente. É melhor um não amável do que um sim indiferente. Eu depois quero-te pedir que tentes explicar por tuas palavras o que isto significa e o que significa para ti. Mas deixa-me desenvolver então. Voltando então ao início da criação. Desculpa. Voltando ao início da criação. Deus criou o mundo, criou Adão e Eva e tudo era perfeito. E na sua perfeição haviam leis e regras. Leis e regras que teriam consequências, teriam castigos caso fossem quebradas. Pronto, é tal e qual como vivemos hoje, regras e leis. Pronto. Se falhas para contra uma lei, claramente és preso. Pronto, a não ser que pagues fiança, pronto, não interessa. Depois depende do grau da lei que quebraste. Pronto, exatamente. Então, o que aconteceu, como muita gente sabe, não é só do conhecimento daquelas pessoas que estudam a Bíblia, pronto, mas Adão e Eva pecaram comendo do fruto que era proibido. E a consequência, o castigo desse pecado seria a morte. Então, essa morte, que seria o castigo, teria que cair sobre eles. Mas a verdade é que nós mexemos com coisas que Deus é justo. E sendo justo, teria que aplicar o castigo sobre eles. Mas Deus também é um Deus muito bom e amável e, portanto, ama as suas criaturas. Ou seja, Ele não queria a morte deles. Então tu vais ter que conciliar este Deus justo com este Deus amável que ama as suas criaturas, que ama os seus filhos. E, portanto, a partir do momento que tens de conciliar estas coisas, tens que arranjar uma forma que as duas coisas sejam satisfeitas. E essa forma foi vivenciada, foi feita, ganhou carne através de Jesus. E é isso que nós acreditamos, é esse o evangelho que acreditamos, que é: nada falhou no plano de Deus. Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar, mas no plano perfeito de Deus estava traçado e delineado que Adão e Eva iam pecar, mas que Deus ia ser glorificado pelo seu Filho, Jesus, sendo ele morto. E nesse sentido a culpa caiu sobre ele. Ele pagou o castigo que era destinado a Adão e Eva. E nós não acreditamos que Adão e Eva pecaram e nós faríamos diferentes no caso deles. Se estivéssemos lá nós, pecaríamos na mesma. E portanto o castigo caiu sobre Jesus e esse castigo foi então satisfeito. Então tens aqui a conciliação entre a justiça de Deus, porque alguém pagou o castigo que era destinado a nós, e tens também o amor de Deus, porque não fomos nós que pagámos o castigo, mas Jesus no nosso lugar. E portanto, o que é que isto quer dizer? É que quando nós percebemos isto, que nós começamos a responder não com ingratidão, não a achar que é uma injustiça alguns serem salvos e outros não a achar que é uma injustiça Ele ser soberano sobre nós, não a achar que temos o dever de nos rebelar, que é muitas vezes a nossa tentação, porque o pecado faz parte da equação. E pecados, eu estou a falar de pecado, uma dos significados originais de pecado é falhar o alvo. Portanto, tem tudo a ver com o que estamos a falar, é falhar o alvo. Portanto, nós pecámos, merecíamos a morte, mas essa morte caiu sobre Jesus. E o pecado faz parte da equação. Apesar de Jesus, apesar de eu acreditar que sou salvo, de eu acreditar que Jesus veio e me salvou e ter-me arrependido daquilo que fazia e agora viver uma vida diferente, eu continuo a pecar. Isso não sai de mim até eu morrer, pronto. E não saindo de mim eu vou continuar a pecar. O pecado faz parte da equação de todos nós. Mas a verdade é que a mensagem do Evangelho é esta, e usando uma analogia matemática, é isto mesmo. Que é, nós tínhamos pecado no lado esquerdo e no lado direito da igualdade. Ou seja, há pecado dos dois lados. O pecado claramente está presente na equação, mas este foi evidenciado. Caiu sobre Jesus e por isso foi cortado e tirado do resultado final. Isto de forma simples, para quem gosta de matemática, isto é aquilo que eu acredito. É que Jesus conseguiu cortar este pecado que estava na igualdade, que estava na equação e tirou do resultado final. E qual é que era o resultado final? Era a morte. Se este pecado foi tirado do resultado final, quer dizer que esta morte já não existe para nós. Agora temos a vida eterna e, portanto, eu quero é que percebas que isto não é um Deus injusto, não é um Deus que é soberano sobre nós. Nós não somos fantoches, não somos marionetas que Ele usa, porque temos um certo livre-arbítrio também. E acreditas nisso? É que a minha questão via mais nesse sentido, porque é aquela sensação de, se tu acreditas, se, por exemplo, eu acreditasse que inevitavelmente, se eu está muito, se eu está pouco, se for um não, por exemplo, utilizando as tuas expressões, se um não na vontade de Deus, não valia de nada. E porquê é que eu deveria estar submisso nessa sensação? Onde é que vai-me ganhar a vontade de fazer algo? A motivação? Então vou tentar explicar e se eu me perder. Desculpa, porque até eu tenho que confessar que eu fiquei mesmo entusiasmado com chamares-me para isto, porque eu queria mesmo mostrar
Na sério, eu queria mesmo, tu sabes que eu fiquei entusiasmado, que eu fiz uma página meio de Word só para pensar. Tu trabalhaste mais do que eu. Pronto. Então, mas também não quero ser só eu a falar, quero-te ouvir, até porque é isso mesmo. E eu vou-te ser sincero, eu levei este tema aos meus pastores, eu falei com eles, porque eu tenho intimidade também com eles. E perguntei mais ou menos como é que deveria fazer esta abordagem, como é que devia falar, se devia de falar tudo aquilo que escrevi, se não devia. E uma das coisas que eles me disseram é, eu vou para uma conversa, portanto, não vou falar e despejar tudo o que sei, mas vou também ouvir. E ouvir é muitas vezes o primeiro passo para vocês perceberem que eu quero ouvir com atenção e ouvir o vosso lado. Não quero apenas mostrar o meu lado, mas quero que vocês também mostrem o vosso. Sim, para percebermos melhor cada parte. E uma coisa que eu só quero salientar, não tem nada a ver com o tema, mas sim contigo, é que é uma das coisas que eu já te conheço há muito tempo e tu já, desde que te conheço, sempre foste religioso. E uma das coisas que eu sempre notei em ti e de certo modo admiro quando comparo com outros religiosos é que tu aceitas as opiniões, no sentido tipo, tu queres conversar, tu não queres apenas tipo, pá, eu é que tenho razão, cala-te. Estás a ver? Tu aceitas que eu não acredito e está tudo bem nisso, estás a ver? E isso é uma das questões que eu quero primeiro tipo, dizer-te, que eu acho que nunca te disse, que é uma das coisas que eu mais admiro em ti. É essa sensação de tu estás tranquilo nesse aspecto. Porque quando eu associo tipo, alguém religioso, por exemplo, eu não sendo, é alguém que tipo, se eu disser que eu não acredito em Deus, já está assim, já está a tremer. Não acredito dizer como assim? Já estás como? Estás a ver? Mas a verdade é que essa resposta vinda de mim, no facto de ouvir e respeitar, porque nós acreditamos, as pessoas que acreditam em Deus têm o dever de respeitar, são humanos como todos os outros, vocês respeitam a nós respeitamos a vocês. Pronto, é assim que funciona, eu respeito, apesar de não concordar com tudo o que dizes, eu respeito. Claro. E é assim. E a verdade é que, mesmo na Bíblia, nós temos essa noção, ou seja, nós acreditamos que a palavra, ou seja, que tu acreditas, tu arrependes, tu convertes-te quando ouves a palavra. A palavra vem pelo ouvir. Depois há ali uma divergência com os católicos, eles não acreditam tanto que a palavra vem pelo ouvir, mas ligam mais ao ver, mas não é bem isso que eu venho falar aqui hoje. Mas lembrei daquilo que estavas a dizer. Nós recebemos a palavra por ouvir e, portanto, não faz sentido ouvirmos apenas o que Deus nos diz e sermos surdos para as pessoas à nossa volta. Não faz sentido nós termos ouvidos abertos para Deus, apesar de acreditarmos que sim, temos de ter ouvidos abertos para Deus e conta muito mais a opinião dele, mas não funciona só para um lado. Nós falamos, nós ouvimos Deus, mas também temos o dever de ouvir os outros, porque nós não queremos apenas guardar a salvação para nós e a mensagem da salvação para nós, mas queremos levar aos outros. E acreditamos que também terá mais receptividade por parte dos outros quando também ouvimos os outros. Mas voltando então à pergunta que tinhas feito há pouco do livre-arbítrio e conciliar com essa ideia que muitas vezes nós temos, e também foi uma das coisas que eu pensei, que eu não queria trazer a imagem de que Deus é um Deus soberano, porque nós, apesar de acreditar que Ele é e não querer tirar isso da equação, ou seja, não querer tirar isso da conversa, acredito que Ele é e quer trazer isso para aqui, Ele não é soberano como a concepção que nós temos de soberania, por exemplo, da história que temos de Portugal. Reis portugueses que eram totalmente soberanos, que as decisões eram deles e de mais ninguém. Nós ouvíamos, calávamos e respeitávamos e fazíamos. Não é assim. Não é nós sermos pequenos e Deus ser grandiosíssimo. Acredito que é assim, de certa forma, e queria trazer isso, a total soberania de Deus e o nosso papel de servos que servem o Rei, mas também queria que tentassem perceber que não há nenhum tipo de injustiça, não há nenhum tipo de necessidade de mudança de sistema, remetendo para a ideia de que nós mudámos de monarquia para república e, portanto, mudámos de uma unilateralidade de decisões que caíam apenas sobre um homem para uma assembleia, onde tens uma equipa a decidir como é que isto funciona. Ou seja, concordamos com esta mudança de monarquia para a república, mas não acreditamos assim, que não é necessário esta mudança de sistema quando estamos a falar de um Deus soberano. Porquê? Eu vou explicar porquê, vou tentar explicar porquê, não quer dizer que te convença, mas vou tentar, pronto, fazer o meu melhor, que não é muito. A verdade é que nós falamos de um rei, porque acreditamos que Deus é rei, concebemos Deus como um rei que não é um rei como os outros. É um rei que fez-se servo, através de Jesus, veio ao mundo, cumpriu a vontade do Pai, por mais dolorosa que ela fosse. E qual é a vontade do Pai? Vimos há pouco. Esta justiça tinha que ser satisfeita e, portanto, a morte caiu sobre Jesus e essa era a vontade do Pai. Jesus sofreu essa morte dolorosa. Jesus obedeceu,
Jesus adorou, Jesus não pecou. Então nós temos a história de um rei que despiu-se da sua glória e fez-se servo. Isto não é uma monarquia clássica. Não é uma monarquia onde o rei está sentado no seu trono e manda ordens para quem está lá em baixo. E essas pessoas fazem. Não, este rei desceu ao nosso nível. Este rei esteve connosco. Este rei humilhou-se. Este rei fez-se servo. Não é uma monarquia clássica, não é um Deus que fica indiferente. Este é um rei que quer intimidade connosco, quer intimidade com o seu povo e tem propriedade para a ter. E tem propriedade para a ter porquê? Porque ele passou pelo mesmo que nós. Ou seja, ele não nos pede nada. Minha voz está bem constipada, peço desculpa. Mas ele não nos pede nada que não tenha feito primeiro. Ele não nos pede nada pelo qual não tenha passado e ele passou por mais do que nos pede. Então a nossa resposta não deve ser de injustiça, não deve ser de rebelar-nos, que é uma tentação natural, que é uma tendência natural, mas deve ser uma resposta de gratidão. Porque é a resposta que Deus merece, tendo em conta a indiferença que não demonstrou, apesar de poder ter demonstrado. O que é que nós merecíamos por termos pecado? A morte. Ele podia nos ter destruído, não nos destruiu, não foi indiferente a nós. Então ele amou-nos de tal maneira, é um versículo bíblico, amou-nos de tal maneira que mandou o seu filho unigénito, o seu único filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna. E, portanto, isto é um amor incrível. Nós não podemos ligar apenas a um Deus que é soberano, quando não podemos diferenciar isto também de um Deus que é totalmente amável. Ele não é um Deus que apenas manda ordens e nós cumprimos. Ele manda ordens e nós cumprimos, sim, mas ele tem propriedade para mandar essas ordens. É um rei que esteve na liderança da batalha. É um rei que venceu e, portanto, nós agora podemos desfrutar dessa vitória. Isto não é um rei que manda ordens. Isto é um rei que pede gratidão por algo que ele fez e que não precisava de fazer. Então, volta à questão. Porque é que tu, por exemplo, tentaste estudar, por exemplo, no ano passado tanto? Se seria à vontade apenas de Deus? Porque sentiste que seria esse o caminho? Ou porque acreditas na mesma medida de existe um Deus soberano que vai, no final do dia, ele é que vai, de certo modo, decidir qual é que é o futuro, de certo modo, mas tu tentaste não apenas indiferenciar-te a essa decisão. Porque é que então se estuda, por exemplo, tanto? Eu já estava mais ou menos à espera desta pergunta, porque é uma pergunta... Estou mesmo constipado. Porque é uma pergunta com que nós também nos debatemos bastante. Claro. Porque, por acaso, os meus irmãos, eles são um bocado preguiçosos, pronto. Se eles ouvirem, eu peço imensa desculpa, mas é verdade. Eles sabem. Mas a verdade é que tu não és chamado a não estudar e apenas ver a vontade de Deus cumprir-se. Tu és chamado a dar o teu melhor, porque isso é uma forma também de dares a glória a Deus. A glória que Ele te pede e a glória que é dele. Mais uma vez, retorna daquilo que dissemos. Ele passou pelo pior, Ele morreu e salvou-nos. Ou seja, Ele merece essa glória. Então, tu dás, através do teu melhor, através do teu estudo, essa glória para Ele. Retornas essa glória para Ele. E, portanto, tu és chamado a dar o teu melhor e não apenas a ver as coisas acontecerem. E, portanto, isto também mexe com aquilo que estávamos a dizer do livre-arbítrio. Eu acredito que temos livre-arbítrio. Ao mesmo tempo que acredito numa soberanidade de Deus também. Numa soberania. Eu nem sei se soberanidade existe, mas pronto. Uma soberania de Deus. Fingimos todos que existe. É uma palavra cara que a partir de agora existe. Exatamente. Mas a verdade é que eu acredito que há de facto uma soberania por parte de Deus, ao mesmo tempo que acredito num livre-arbítrio por nossa parte. E isto são coisas que nós não conseguimos explicar bem. Eu não te vou conseguir explicar perfeitamente. Claro. E há coisas que eu só vou perceber quando chegar ao céu. E eu prometo que quando lá chegar eu pergunto-lhe porque é que ele fez as coisas assim. Mas, por exemplo, isso não cria-te demasiada pressão? Por exemplo, porque é que então depois na segunda fase foste de uma forma mais chill? Se não deste... Ou isso foi o teu melhor? O que é que considera-se depois então... Há duas coisas aí que estavam em conta. Que é, eu já estava super cansado, eu já não tinha neurónios a funcionar. Portanto, se eu estudasse mais, aquilo só ia correr pior. Portanto, e depois também Deus ensina-nos a conciliar o trabalho árduo que tens que ter, como já falámos aqui, mas também o descanso, porque tens que saber descansar. E também a verdade é que, mesmo tirando o fator religião daqui, tirando o fator daquilo que eu acredito daqui, tu ouves em tudo o que é lado que tens de descansar, porque é descansando que também tiras o melhor proveito do trabalho que tens. Claro. Certo? Portanto, eu não estou a dizer nada de novo. E a verdade é que tu tens de descansar para tirar esse melhor proveito. E eu tinha que fazê-lo. Senão dava em doido ali e ia correr bem pior. E a verdade é que eu estava tranquilo também muito por causa daquilo que disse, do meu plano B já estar mais... Já estar definido, de certo modo. Ok. Voltando então só a continuar o meu processo. Ok. Que eu fiz aquela questão. Não te esqueças
aquela questão de bolso que eu lembro que tu falaste, guarda aí na gaveta, que é do teu slogan. Para eu explicar. Só para não perdermos aqui e depois não ficar sim. No fundo, depois o que é que acontece? Eu não me lembro onde é que eu estava. Pronto, eu vou, falho, fico bem triste, bato mal e surge-me a questão: o que é que eu faço na minha vida? Eu pus-me a questionar de várias coisas. Será que eu sou suficientemente bom? Será que é isto que realmente é para eu ser na vida? Estás a ver? É isto que eu sou bom? Estás a ver? Eu vejo-me, faço um exame de matemática e acabo por definir-me um pouco pela falha. Durante 2 dias defini-me pela falha. E é muito aquela frase que eu acredito, não é a falha que nos define, é a forma como tu lidas com ela que, de certo modo, define-nos. Tipo, não é... pronto, falhei aqui, mas sim, tipo, ok, na próxima eu fiz melhor aqui, fiz melhor aqui. De uma forma sem religião, sem nada disso. É a minha forma de ver e tentar melhorar-me todos os dias. Estás a ver? Porque, de certo modo, aquela questão de que também eu... Quando tu estavas a pensar, pensei que também seria um bom tópico por exemplo, as pessoas que acreditam em Deus, que acreditam numa religião, de certo modo têm um propósito. Já. E é por isso que, de certo modo, começou a existir na minha visão. Estás a ver? Foi uma busca pelo propósito do que é viver. Estás a ver? Foi ir para um sítio melhor e isso tudo. Mas para mim, que de certo modo não sou crente, não acredito em algo, em nada assim específico, vejo como eu tenho de melhorar-me todos os dias, porque sim, não existe um propósito, e isto é se calhar, tipo, cada um tem de ter o seu propósito, na minha visão. Estás a ver? Eu desejo ser o melhor, tipo, na minha área, naquilo que eu quero ser, nos meus projetos, porque pela minha realização pessoal, ponto. Estás a ver? E pronto, acabo por bater mal, começo-me ali e procuro no plano B e depois começo-me a questionar também dessa tua vertente que dizes que é um espera, por exemplo. Que eu fiquei-me a questionar que seria tipo, às vezes gosto de falar que é a vontade do universo. Mando para o universo a questão que é, por exemplo, eu tenho uma moeda da sorte que tem um sim ou não, já mostrei aqui, tem uma moeda de sim ou não e que eu deixo tipo à escolha do universo. Pá, o que é para fazer? Claro que eu não cumpro a regra, mas levo em consideração. Estás a ver? Acaba por ser um feedback. Estás a ver? E para mim não faz sentido, pronto, mas sim. para mim faz. Dizer, não faz total. E é aquela coisa de pá, faço mais no gozo do que outra coisa. Mas, por exemplo, há questões em que eu gosto de fazê-la pela piada. Estás a ver? E acabo por olhar para o meu plano B e voltar tipo, ok, faz sentido, ok, é isto que eu quero. E pronto, eu acabo por fazer o desafio para casa, no fundo, para as pessoas que falharem em algum projeto, em qualquer coisa. Estás a ver? Nós podemos falhar em bué das cenas. É tentar olhar para o lado positivo, tentar olhar para o que é que eu vou ganhar com isto e, de certo modo, que tipo, está tudo bem errar e errar é normal. Estás a ver? Que é uma das coisas que eu também, de certo modo, noto em mim, que é eu pressiono-me, de certo modo, a não errar, que depois, quando erro, bate fundo. Estás a ver? E voltando então à tua... Queres comentar alguma coisa? Não. Pronto. Podes continuar. A tua questão de bolso, qual é que era o slogan? Um não amável é melhor que um sim indiferente. Isto... Queres que eu tente, na minha vertente, só com esta Eu informação? expliquei a minha opinião. Diz-me. Pá, eu O que é acho que vem à tua cabeça quando ouves este slogan? existe, por exemplo, 2 vertentes, 2 caminhos que eu posso seguir. Posso tentar seguir um caminho de visão de um crente e posso seguir a visão de alguém apenas que existe. Por exemplo, eu acredito que é completamente é preferível um não amável do que um sim diferente, por exemplo, dos pais. Estás a ver? Quando, por exemplo, eu for pai, eu vou dar nãos amáveis. E é preferível eu dar-te um não de género não sigas este caminho, estás a ver? Mesmo que magoa, mas para mim é preferível mandar isso do que um sim de pá, deixe-te andar, estás a ver? E acabo por sentir nessa vertente e pá, no fundo acho que é isso. Tipo, acho que é sempre preferível termos alguém a apoiar, de certo modo é isso que eu acho
essa frase transmite é que alguém está atrás de nós, está tipo, bora, estou aqui, qual é que é a cena? Estou aqui. Estás a ver? Yeah. Que é o que a frase subentende-se. Por isso, pá, é isso. E porquê que... Diz. Mas a verdade é que essa ideia que tu dizes como não sendo propriamente um crente, como sendo a ideia de um pai, é exatamente a ideia que um crente tem. Porque nós acreditamos que o nosso pai, e este pai, não, isto eu não quero agora mexer com... Este pai que nós dizemos que é pai não é pai de todos. Temos um Criador que é Criador de todos, e nesse sentido somos suas criaturas, mas temos um pai que se torna nosso pai quando nos arrependemos e temos um processo de conversão onde acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que Ele veio para morrer e ressuscitar por nós, ou seja, o castigo caiu sobre Ele, como já vimos aqui tantas vezes, e a partir daí sim, temos uma mudança de vida onde este pai é nosso pai. E pronto, este pai que nos responde com sim, não e espera, dá-nos este não amável, que é exatamente o que estavas a dizer, é esta analogia. É este pai que nos dá um não amável e não um sim indiferente. Porque este não amável é muito melhor e nós podemos não gostar, como estavas a dizer. Muitas vezes não vai ser a nossa primeira reação, mas eventualmente percebemos. E eu faço-te a questão, porquê é que achas que nós temos tanto medo de falhar? Porquê é que eu acho que nós temos tanto medo de falhar? Eu vou dar uma resposta bíblica, à luz da Bíblia, que nunca vou conseguir diferenciar e distanciar aqui, mas também vou-te dar uma resposta que não tendo tanto isto em consideração. Em primeiro lugar muitas vezes a primeira noção de pecado que nós pensamos que existiu foi Adão e Eva comerem do fruto da árvore, que não podiam comer, mas não. A verdade é que, pronto, estás familiarizado com Deus e com o oposto de Deus, com o diabo, pronto, Satanás. Então tu sabes que em algum momento, na perfeição da história, teve que Satanás rebelar-se para com Deus. E esta é a primeira noção de pecado. É Satanás a rebelar-se para com Deus e a querer a glória para si mesmo. Então esta primeira noção de pecado, este pecado original, está em todos nós. E isto é o quê? É querermos a glória para nós mesmos. Então, querendo a glória para nós mesmos, falhar mete-se no caminho disso. Certo? A glória vem para ti quando tu acertas, quando tu tens sucesso. E falhar não é caminho para o sucesso. Não tendo em conta aquilo que vemos e que acreditamos. No sentido de, se eu falhar, não entro em medicina e, portanto, não posso ter sucesso em medicina. Não é tendo em conta este não que nos leva para outro caminho. Pronto. Então, falhar mete-se no caminho de termos a glória para nós mesmos. E, portanto, por isso temos medo disso. Porque é uma forma de nos humilharmos, que é a resposta que temos de ter para com Deus, mas é um caminho desconfortável para nós. Mas a verdade é que nós somos chamados a ter esse caminho desconfortável. E portanto, sim, temos medo disso, porque não vai trazer conforto, mas é o caminho que Deus criou. E portanto, temos esse medo, tendo em vista que a glória não vai passar por nós, porque falhamos, mas seguimos o caminho confiando que Deus tem um caminho melhor para nós. E portanto, distanciando agora um pouco disto, eu acho que falhar mete medo porque mexe, quer dizer, não é distanciando porque vai estar um pouco ligado, mas mexe com o nosso orgulho de uma forma que nós não estamos acostumados. E eu posso dizer isto por experiência própria. Eu falhei no primeiro exame, eu sabia tudo. No primeiro exame, primeira fase, entendeu? Eu falhei na primeira fase, sabia tudo de biologia, sabia tudo de matemática e falhei por falta de atenção. Isso mexe do orgulho de uma forma, no orgulho de uma forma. Tu vais-te abaixo. E pronto, nós nesse sentido somos humanos como todos. E portanto, todos, apesar de pessoas mais humildes e de pessoas menos humildes, todos temos orgulho. E portanto, em certas circunstâncias esse orgulho é afetado de uma forma que nós não estamos acostumados, que nós não estamos confortáveis e portanto isso afeta-nos. Eu acho que isso é uma das razões por termos tanto medo. É porque não queremos este orgulho ir abaixo. Acho que... Porque estamos de nós lá em cima. Eu concordo de certo modo, concordo com isso, mas eu lanço também outra vertente do género, a pressão que nós colocamos em nós mesmos. Também é um ponto, sim. Tipo, eu tenho tanto medo de falhar, não só a pressão que nós metemos em nós mesmos, mas às vezes a pressão que nos metem, ou a nossa reflexão, isto pode ser já louco de tentar perceber isto, é a nossa reflexão que achamos que os outros querem que nós façamos. Por exemplo, eu posso achar que a minha mãe e o meu pai querem que este podcast seja incrível, mas eles podem estar tipo, mano, eu só quero que te divertas.
estás a ver? Mas eu estou a pôr essa pressão como se fossem eles. Yeah. Estás a ver? E acho que esse é um dos nossos maiores medos também, é falhar para com os outros. Yeah. Não só falhar para connosco, porque no final do dia vamos dormir, de certo modo, vamos estar a dormir na nossa mente. A nossa mente é que vai estar a ruminar certos pensamentos do género: pá, falhei, sinto-me bué da mal, sou bué da péssimo, eu sou isto, sou aquilo. Mas também é aquela questão de eu sentir que falhei para com os outros tinham X expectativas para comigo e eu vou acabar por dizer tipo, eu não sou capaz. Estás a ver? E voltando à questão do orgulho, de mostrar aos outros que eu não sou capaz. E uma das vertentes que eu olho e questiono-me: tu gostas de dizer aos outros que falhas? Isso tem duas respostas possíveis, pronto. Vais voltar à cena de distanciando Não, e... não. É mais ou menos No isso. fundo. É porque, a nível da igreja, nós somos chamados a essa confissão de pecados. Portanto, e a confissão de pecados nada mais é que reconhecer que falhamos e que necessitamos de perdão para essa falha, para esse pecado. E eu sei que parece muito evangeliquez, muita teologia que eu estou aqui a falar, mas a verdade é que são coisas simples. Somos todos humanos como vocês, estamos todos e temos uma coisa em comum, que é acreditar em Jesus como aquele que tornou capaz esta vivência com um Deus que se relaciona connosco e que agora podemos chamar de Pai, que já não quer mais a morte para nós porque é consequência do nosso pecado. Pronto. E temos isso em comum. Tendo isso em comum, é mais fácil partilhar da nossa vida, de como falhamos e de como precisamos de correção e de demonstração. Mas a verdade é que, também, voltando ao pouco que disse há bocado, foi para isso que fomos criados. Mas Nós fomos criados para viver em comunidade. Por isso é que Adão não ficou sozinho. Eva existiu. Nós fomos sendo criados para viver em comunidade, também temos a igreja para viver em comunidade e sermos admoestados, não pensando no sentido mau desta palavra da admoestação, mas pensando que é uma correção amorosa, é aquele não amável em vez de um sim diferente. Mas, por exemplo, tu estavas a dizer, falhar no exame não precisas de confessar, não é um pecado, ou é? Não. E eu estou a falar desses exemplos, Okay, desse tipo de falhas, não é falha no sentido de pecado de errar como ser humano, mas sim errar para comigo, falhas. Ok. Quer dizer, a verdade é que, não pensando em falha como pecado, mas pensando em falha de falhar no exame, temos que ter duas coisas em atenção. Primeiro, esta falha para com o exame eu posso lidar de formas diferentes. Posso guardar para mim ou posso partilhar com outros. Isso depois vai depender de pessoa para pessoa. Se a pessoa trabalha mais sozinha e se assim trabalha melhor, ou se gosta de partilhar. E portanto, se preferes viver sozinho, alimentar-te sozinho dessa falha e arranjar motivação aí, pronto, segue esse caminho. Mas às vezes o melhor também é partilhar. E o que eu fiz foi partilhar. Aliás, não foi a minha primeira tendência, porque eu sou mais introvertido, portanto guardo as coisas também mais para mim, mas tenho aprendido a partilhar mais. Também com esta experiência da igreja, partilhar as falhas mais no sentido de pecados, também aprendo a partilhar mais da minha vida sem ser os pecados só. E portanto, partilho com a minha prima, com a Isaura, que sabes que somos chegados, partilho com amigos descrentes, partilho com amigos crentes, e esta partilha foi importante também para me levantarem, não no sentido em que, eu consigo, porque eu não sei se consigo, mas no sentido que vou tentar porque Deus pede o melhor de mim. E portanto, sim, eu partilhei com os outros porque era a melhor forma para mim de continuar este caminho. Ok. Por exemplo, dando a minha perspectiva, eu às vezes não digo que falho. Por exemplo, não porque sinto a tendência. Eu neste momento estou a admitir, de certo modo, publicamente para 30 pessoas, mas que errei falhei no exame de matemática A. Mas, por exemplo, há muitas coisas em que eu apenas guardo, não porque também pelo meu orgulho, mas pela questão de os outros, por vezes, não têm a necessidade, não acho que faz algum sentido às vezes, tipo, olharem para mim e, tipo, eu prefiro que olhem para mim e vejam, tipo, ok, ele conseguiu fazer isto, isto e isto, do que olhem para mim e ele não conseguiu fazer isto, isto e aquilo. Eu gosto que depois, no futuro,
consigam olhar para a big picture, olhar para de fora e pensar, ok, ele falhou muitas coisas, mas ele acertou também muitas. Yeah. Eu prefiro que as pessoas não olhem tipo, ok, erraste aqui, erraste ali, acertaste aqui, acertaste ali. E eu prefiro que, por vezes, guardar muitas das vezes as falhas e não andar, por exemplo, não falar com os meus primos sobre o facto de eu não ter acertado, não ter conseguido passar no meu objetivo o exame de matemática, porque por vezes há uma diferença, há uma discrepância de expectativas. Por exemplo, há as pessoas que esperam que olham para a minha nota e dizem, falhaste aonde? Estás a ver? Yeah. E eu olho para a minha nota, foi menor do que a tua, definitivamente, mas olham para a minha nota e pensam tipo, ok, tipo, disso não falhaste. Mas eu olho e penso que falhei. E eu sinto que não devo muitas das vezes dizer que, ok, considero isto uma falha, porque sinto que por vezes, perdi a palavra, mas sinto que vou criar, de certo modo, uma arrogância para o meu lado. Ok. Estás a ver? Pá, e queres cantar então, mostrar o teu knowledge de canção? Queres agora? Bora, vamos a Pronto. isso. Pá, dá um pouco de como é que se diz? Contexto. Contexto, exatamente. Pronto. Mais ou menos para terminar e fazer uma conclusão ao podcast, acho eu. É para terminar. Sim, de certo Eu modo. vou cantar uma música que é simples, não fui eu que fiz, mas fala sobre... Tem um pouco o resumo do que eu trouxe aqui, ao nível... Consegues só ver se está tudo top aí na câmara? Agora tenho que achar aqui a palheta. Bora. Mas sim, foi uma canção que não foste tu que criaste, Não fui eu que criei. para dar, de certo modo, uma conclusão sobre a falha e sobre, de certo modo, o que Deus, o teu Criador, o nosso Criador, tipo, simboliza nisso. Sim. Pronto. Deixa só ir buscar aqui a letra. Só para... Isto já está preparado, está aqui. Taus, bora. Senhor, faz-me saber teus caminhos. Senhor, faz-me saber teus caminhos. Ensina-me por onde andar. Guia-me na tua verdade. Ensina-me. Pois tu és o Deus que me salva, coloco a minha esperança em ti. Pois tu és o Deus que me salva, coloco a minha esperança em ti, esperança em ti. Queres explicar mais ou menos um pouco da letra ou do género ou vais deixar para a interpretação? Posso Pela piada? explicar? Dá-me só um segundo para pausar isto, pronto. Bora, para não matares a guitarra. Pronto, isto é um pouco sobre o que falámos. O início da letra é Senhor, faz-me saber teus caminhos. Sim, não, espera, três caminhos diferentes, ou dois caminhos diferentes, apesar de tempos diferentes, pronto. E isto é mostrar a vontade que temos de fazer os caminhos que Deus escolheu para nós e não só a nossa vontade. É querermos um alinhamento entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Ensina-me por onde andar, é no mesmo sentido, leva para o mesmo sítio. Guia-me na tua verdade, ensina-me. Pois tu és o Deus que me salva, coloco a minha esperança em ti. É reconhecer esta salvação que vem de Deus, que vem de Deus através de Jesus e colocar a nossa esperança nele. Ou seja, este Deus que não é indiferente, nós acreditamos que ele não foi e por isso não será, um Deus que não muda. E portanto colocamos a nossa esperança nele, voltando à analogia de matemática. Tínhamos pecado no lado esquerdo e no lado direito da igualdade, mas este pecado, caindo sobre Jesus, foi evidenciado e tirado da equação final. Então nós acreditamos, nós confiamos, temos esperança de que Jesus tirou definitivamente este
pecado da equação final. Ok. E, portanto, isto é mais ou menos o que a letra diz. Uhum. E é isso. Mas por acaso aproveito só para dar mais um ponto, porque não acho que fechei bem como eu queria a questão do livre-arbítrio que estavas a falar e como conciliamos isso com a soberania de Deus. A verdade é que estamos em águas um pouco turvas, digamos assim. São coisas que nós não conseguimos explicar na perfeição, Claro. mas tentamos sempre intelectualizar e explicar da melhor forma, porque é assim, somos seres curiosos. E, portanto, uma das coisas que eu te posso dizer é a criação, o pecado de Adão e Eva, comeram do fruto, e, portanto, o que é que tu achas? Achas que foi Deus que criou o pecado? No sentido de se Ele é soberano, Ele é que criou o pecado? Como assim? Ele criou? Ele quis Ele é que ele- soberano. Imagina, a concepção que tu tens de soberania de Deus é que, de certa forma, isso entra em conflito com o livre-arbítrio que temos. E, portanto, se entra em conflito com o livre-arbítrio, eles não tiveram a livre escolha de escolher pecar. E, portanto, nesse sentido, foi Deus que criou o pecado. Certo? Certo. Mas a verdade é que não é assim que é concebida a ideia. Porque há uma conciliação que nós não conseguimos bem explicar entre esta soberania de Deus e o livre-arbítrio que temos. Acreditamos, de facto, que temos livre-arbítrio para escolher, mas essa escolha estará sempre de acordo com a vontade de Deus, com este plano de Deus. Ou seja, tu tens já um plano traçado, delineado, e esse plano vai se cumprir, vai seguir o caminho. Na Bíblia diz que nem um i nem um til se desviarão. Ou seja, não é desviarão, estou a parafrasear um pouco, mas nem um i nem um til sairão desse plano de Deus. E, portanto, há uma conciliação perfeita desta soberania, desta total soberania, com a nossa opção de escolha. E, portanto, Adão e Eva é que escolheram pecar. Mas ele já estava traçado. Mas o Já plano estava traçado, e é aí que nós percebemos que a glória de Deus foi escolhida a ser dessa forma. Ou seja, era o objetivo de Deus que Adão e Eva pecassem, não tendo ele criado o mal, mas tendo-o permitido, que Adão e Eva pecassem, e que este Deus fosse glorificado através da salvação que veio por Jesus, através desta culpa que caiu sobre Jesus. Ou seja, o plano de Deus, a criação foi criada, ou seja, o mundo foi criado para a glória de Deus. E esta glória de Deus não estava nos seus planos que fosse desde o início, que não entrasse o pecado na equação. Este permitiu o pecado, não o criou novamente, mas a glória de Deus veio através de Jesus. Okay. Porque este é o Rei que se fez servo, que desceu ao nosso nível para então ter esta intimidade que quer connosco. Esta intimidade que tem propriedade para ter. E por isso é que não devemos de nos sentir injustiçados, não devemos de ser ingratos, não devemos de nos rebelar, porque não há necessidade desta mudança de sistema. Porque é um Rei que tem propriedade para ter esta intimidade que quer ter connosco e por isso tem propriedade para ter esta gratidão que devemos, esta glória que devemos. Portanto, era só isso que eu queria dizer e terminar. São coisas que não vamos conseguir explicar perfeitamente aqui. Eu próprio não entendo perfeitamente aqui, mas eu quando chegar lá assim eu pergunto. E eventualmente também, mesmo se o teu plano B ocorrer, vais ter novas ideias, nova forma de explicar e depois cá estaremos para tentares aí novamente dar Pois, essa é a verdade, é que eu também não sou um grande entendido em teologia, não tenho grande profundidade acerca da Bíblia, sou ensinado desde pequeno, mas de facto sim, então ao seminário aprenderei mais e saberei mais. E portanto há pessoas que fariam o meu lugar aqui muito melhor do que eu estou aqui a fazer, mas pronto, trago-te o que sei e foi. E é isso. E no fundo acho que esse é o objetivo do podcast, é trazer jovens com as suas perspectivas sobre o próprio entender do mundo, que é esta maluquice de viver. Portanto, foi isto. Obrigado por teres vindo. Darem um passo bem. Sei que é péssimo. Sei que é péssimo dar um passo bem sentado, mas eu gosto. Espero que tenham gostado. Foi incrível. Espero que tenham gostado também. Obrigado por teres vindo, Jonatas. Foi isto o episódio. Espero que tenham gostado. Boa semana. Deem like, subscrevam, comentem o que é que acharam desta maluquice. Este foi um episódio sobre a falhar e a falha, só que num pouco de um contexto mais teológico, o que achei muito mais engraçado e muito diferente. Não só da nossa vertente e nossa concepção racional das coisas. E por isso foi isso. Espero que tenham uma boa semana e namastê.